Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomaf by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Nesta aula de hoje nós iremos tratar aqui, dando continuidade já às aulas aqui do canal, sobre circunferência trigonométrica. Em especial, na aula de hoje nós vamos falar também de arcos simétricos e arcos côngruos, né? Daremos aí alguns exemplos aplicados de como resolver problemas relacionados a esse assunto. Mas antes de darmos início à nossa aula, gostaria de fazer um convite a você ainda que não é inscrito, para que você se inscreva, ajude o canal a crescer e também deixe o seu like aí se você gostar, né? Acione as notificações para que você não perca nossos vídeos, né, aqui do canal. Então, deixo aí para vocês agora a vinheta do nosso programa e logo após nós retornaremos com a nossa aula de hoje. Então, chega aí comigo! Já de volta na nossa aula de hoje, já estão visualizando na tela de vocês, né, o tema que nós iremos tratar, né, que é o tema de circunferência na trigonometria, né, circunferência trigonométrica. Em especial, nós vamos falar da circunferência trigonométrica, de arcos simétricos e também de arcos côncavos. Eu vou dar a definição do que seria cada um desses elementos aí, né? E veremos também alguns exemplos aplicados de como resolver problemas envolvendo a ideia sobre esses temas. Então, vamos lá. Circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico. Pessoal, existem esses dois termos, tá? Circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico, e vocês vão estar entendendo por que tem esse nome, né? E qual que é a utilidade deste conceito aí dentro da trigonometria. Então, vamos lá para a definição. Tomemos sobre um plano cartesiano, tá? Plano cartesiano você já conhece, né? Que é aquele lá do estudo de funções, né? Que a gente já estudou aí em aulas anteriores aqui do canal, né? E se você tomar sobre um plano cartesiano x, y, né? Uma circunferência com centro na origem, normalmente a gente faz isso, tá? Centro na origem do plano cartesiano e raio 1, que isso é importante também, tá? Circunferência na origem, raio 1. Esta circunferência, ela pode ser usada, né, para a gente falar de temas envolvendo a trigonometria, tá? Quando a gente vai falar de tema envolvendo a trigonometria, a gente chama essa circunferência de circunferência ou ciclo trigonométrico, tá? Então, o que vocês têm que guardar nesse ponto? Que toda circunferência no plano cartesiano, né, que tem raio unitário, é possível a gente estar associando a ideia da trigonometria. Note o seguinte agora, uma ideia importante aqui, né, sobre o comprimento dessa circunferência, tá? Na aula passada, não sei se vocês recordam, nós falamos sobre o arco da circunferência, né? Falamos sobre arco de circunferência. E nesta circunferência trigonométrica, se a gente observar a seguinte situação, isso vai nos ajudar a associar com aquela ideia que nós vimos na última aula. Observe o seguinte, ó. O comprimento de uma circunferência, né? O comprimento de uma circunferência, a gente estudou isso nas aulas de geometria, né? Que é dado por esta expressão, ó, 2π, né? Vezes a, onde π é aquele número irracional que nós já estudamos aí, né? Só que vamos imaginar o seguinte, se a gente tem uma circunferência, né, e o raio 1, se eu substituir esta circunferência, nessa circunferência, o r aqui da fórmula, né, por 1, olha o que vai acontecer. Então, eu vou ter 2π vezes 1, e 2π vezes 1 a gente sabe que é 2π. O que significa isso? Significa o seguinte, significa que o comprimento dessa circunferência mede 2π, que está de acordo com aquele assunto que nós falamos na aula passada. Então, o que nós vamos fazer agora? Tá? Que isso é importante e muito importante mesmo aí para o estudo da trigonometria, que eu vou mostrar para vocês. Observe o seguinte, nós vamos pegar sobre essa circunferência, pontos, tá? Pontos nessa circunferência. Então, a gente pode pegar pontos aqui em qualquer local dessa circunferência.
A cada ponto que a gente pegar, não sei se vocês concordam comigo, né? A cada ponto que a gente pegar, nós vamos ter um arco formado por esse ponto e o centro, um arco, conforme nós estudamos na aula passada, né? Então, um exemplo aqui, tá? Mas depois eu vou apagar. Imagina que eu pego um ponto aqui, né? Se eu pegar um ponto que eu vou chamar de P aqui, então, se eu olhar para este arco aqui, ó, né? Então, eu falo que este arco está associado ao ponto, ou o ponto está associado a este arco, né? Então, o que acontece? Para cada ponto que eu associar nesse arco, eu posso falar de uma medida x desse arco, tá? Uma medida x aqui, ó, percorrida por esse arco, né? E essa medida vai variar aqui, como eu acabei de mostrar, como a circunferência mede 2π, então essa medida vai variar aí de 0 a 2π. Por que de 0? Porque nós vamos falar agora, tá? Toda vez que a gente estiver aqui, ó, nesse ponto aqui, que é o ponto A aqui, nós vamos falar que nós estamos na origem do arco trigonométrico, tá? Então, esse é a origem do arco trigonométrico aqui. E o que que nós vamos fazer? Toda vez que nós percorrermos, tá, a circunferência no sentido anti-horário, sempre isso, tá? No sentido anti-horário, então nós vamos ter um arco aí, né? Um arco que a gente pode associar a este ponto P, né? E esse arco a gente vai falar que ele mede x aí, radianos, né? Ou x graus, isso vai depender do que a gente estiver falando, tá? Então, é isso que vocês têm que guardar agora, que a circunferência é unitária, que a gente pode pegar um ponto aqui sobre a circunferência, né? E este ponto nós vamos medir a partir daqui, tá? Do ponto A aqui, esse ponto A que a gente vai chamar de origem, nós vamos medir, tá? O ângulo a partir desse ponto, tá? Então, eu vou apagar isso que eu já escrevi aqui, porque eu quero falar de uma outra informação importante aqui antes da gente prosseguir. Então, vamos lá. Outra informação importante, tá, sobre a circunferência trigonométrica é o seguinte. Quando a gente coloca a circunferência trigonométrica no plano cartesiano, essa circunferência fica dividida em 4 regiões. Essa região aqui que eu vou chamar de região 1, essa região chamada de região 2, essa de região 3 e essa de região 4, tá? Normalmente em algarismo romano. Estas regiões são chamadas de quadrantes, tá? E elas serão importantíssimas para nós daqui algumas aulas aqui que nós vamos estar avançando sobre o tema de trigonometria, tá? Então a gente guarda essa informação, tá? Esse primeiro aqui, essa primeira região, né, que a gente vai começar a contar a partir do ponto A aqui, que é a origem, essa primeira região nós vamos chamar aqui de quadrante 1, toda essa região, né? Depois a gente vai ter aqui, ó, do eixo Y até aqui, a gente vai ter o quadrante 2, toda essa região. Depois a gente vai ter essa terceira região aqui, que é o quadrante 3. E por fim, essa quarta região, que é o quadrante 4, tá? Então, sempre fazendo esse sentido aqui, que é o sentido anti-horário, que eu acabei de falar com vocês aí. Então, vamos avançar mais um pouco. Seguinte, como eu disse para vocês, né, toda circunferência nós vamos sempre estar pegando um ponto sobre essa circunferência e vamos estar associando este ponto, né, ao arco que a gente estiver aí, no caso, escrevendo. Então, observe o seguinte, vamos imaginar que esse ponto que eu chamei de P, né, ele coincida com esse ponto A. Se esse ponto coincidir com o ponto A, que é o ponto origem, né, do nosso ciclo trigonométrico, então a gente vai falar que a medida deste arco, pessoal, a medida do arco vai ser igual a 0. Pode ser 0 graus ou 0 radianos, tá? Tanto faz aí, 0 graus ou 0 radianos, tá? Então, quando a gente estiver aqui na origem do ciclo, tá? Antes de começar a rodar o ciclo, nós vamos estar na origem. Se a gente tiver para valores positivos aqui, né? Para valores positivos aqui, ou maiores do que 0, rodando o círculo, né? Então, nós vamos associar esse ponto X ao arco que ele tiver, tá? Então, vamos supor que aqui está no arco de 45 graus, por exemplo. Se tiver no arco de 45 graus, né? Se tiver no arco de 45 graus, o que você vai fazer? Você pode escrever assim, que este arco, ou este ponto aqui, né? Este arco, ele tem medida aí π sobre 4, tá? Π sobre 4, que é o arco de 45 graus, tá? Então, um arco relacionado a 45 graus tem π sobre 4 radiano.
ou você pode falar também que ele tem 45 graus, que é conforme nós falamos na aula passada, tá? Então, este ponto P que nós colocamos, ele vai descrever um arco, né, de valor x, né, ou de medida x, e esse ponto P nós vamos chamar, na verdade, de imagem do arco x, tá? Então, a imagem do arco x vai ser esse ponto P. Então, por exemplo, se eu tiver neste ponto aqui, ó, neste ponto P, tiver aqui em cima do eixo y, então, se eu olhar para este ângulo aqui, este ângulo é o ângulo de 90 graus. Só que nós vimos na aula passada que o ângulo de 90 graus pode ser chamado de π sobre 2. Então, a gente fala que π sobre 2 é a imagem de P, ou P é a imagem de π sobre 2. Tanto faz, vice-versa, tá? P é a imagem de π sobre 2, ou π sobre 2 é a imagem de P. Se este arco tiver aqui, ó, meia circunferência, né? Se tiver meia circunferência, então ele vai ter descrevido aqui 180 graus, e 180 graus a gente pode associar ao arco de π radianos. Então, a gente vai falar que π é a imagem desse ponto. E por fim, né, se a gente descrever aqui, ó, 3/4 dessa circunferência, né, dessa circunferência aqui, a gente vai ter, na verdade, o arco de 3π sobre 2, ou 270, né, 270 graus aqui, né? Então, este ponto está associado a 270 graus se a gente rodar a circunferência aqui. E a gente fala que este arco, né, de 3π sobre 2 é a imagem do ponto P, ou vice-versa, P é a imagem do arco, tá? Então, estes são os assuntos importantes aqui, né, da definição de circunferência trigonométrica. Vamos agora para o assunto aí, que são assuntos de arcos simétricos. No ciclo trigonométrico, pessoal, é muito importante a gente entender a ideia de simetria no arco, tá? Então, eu vou estar falando para vocês aqui de forma breve, pessoal. Simetria, na verdade, existem vários tipos de simetria, né? O que nós vamos falar aqui praticamente são de duas, que é simetria relacionada a uma reta, tá? O que seria simetria, gente? Simetria é como se fosse um reflexo, tá? Então, o que seria a simetria do ponto A aqui em relação a esse eixo Y? A simetria deste ponto A em relação ao eixo Y, tá? Seria um outro ponto aqui, eu só descer um pouquinho para a câmera não tampar. Seria um outro ponto aqui que estaria na mesma distância, tá, do eixo Y que este ponto A aqui. Esse ponto eu poderia chamar de A', por exemplo, tá? Então, simetria em relação ao eixo Y seria isso. Se fosse a simetria em relação ao eixo X, seria isso daqui, ó, né? Por exemplo, eu olho aqui o ponto que está na mesma distância, né, do eixo X, mas que está do lado de baixo aqui, vou chamar esse ponto de B, tá? Então, eu falaria que este ponto B é simétrico deste ponto A aí, tá? Então, esta é a simetria relacionada ao eixo, tá? Só que existem também simetrias relacionadas ao centro, tá? O que seria simetrias relacionadas ao centro? Seria, por exemplo, a gente olhar para este ponto A' e o ponto B', né? E ver se eles estão à mesma distância deste ponto que é o centro, tá? O centro da circunferência. Se a gente olhar e eles estiverem na mesma distância, então a gente vai falar que o ponto A' e B são simétricos em relação à origem, tá? Esses são os três tipos de simetria que nós vamos falar. Então, a gente vai ter a simetria com o eixo vertical, que é o eixo Y, a simetria com o eixo horizontal e a simetria relacionada ao centro, tá? Então, vamos lá para a definição aí desses temas. Para o estudo de arcos simétricos, pessoal, tomaremos um arco, né, de medida x radianos, tal que, né, este arco, neste caso aqui, né, a princípio aqui nesse início, né, ele vai estar variando de 0 a π sobre 2. Ou seja, o que significa isso? Ele vai estar, na verdade, variando aqui de 0 até π sobre 2. No caso aqui, ó, π sobre 2 seria este arco todo aqui, ó, que é 90 graus, tá? Eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês, mas eu vou apagar. Então, a gente vai estar pensando apenas nesse arco aqui, ó, de π sobre 2 e o ponto associado sobre esse arco, tá? Este ponto vai ser a imagem desse valor x que a gente vai estar pegando aí de 0 a π sobre 2, tá? Então, eu vou apagar aqui só para que a gente possa fazer sem atrapalhar.
Então, observe o seguinte. Se eu olhar para este arco, que é esse arco aqui, ó, né, que eu vou colocar aqui 2 tracinhos aqui, este arco que eu vou chamar de X, ele está associado aqui, né, à sua imagem, que é o ponto P, e este ponto P, ele é simétrico deste outro ponto P'. Por que ele é simétrico, pessoal? Se a gente medir este ângulo central aqui, ó, se a gente medir este ângulo central, ele vai ter a mesma medida do que este ângulo central. Só que nós vimos lá na aula passada que toda vez que um ângulo central tem uma medida grau lá qualquer, o arco dele tem a mesma medida, né? Então, como a gente tem aqui arcos aqui que têm o mesmo ângulo central, logo eles também terão a mesma medida, tá? E a gente vai dizer que este arco aqui, ele tem a mesma medida, né? Ou ele é simétrico, na verdade, em relação ao ponto P, tá? Então a gente fala assim, o simétrico do ponto P em relação ao eixo vertical é um ponto P', tal que a imagem de P' é o número π menos x. Por que π menos x? Aí vocês vão estar entendendo agora. Presta atenção. Como eu andei este arco aqui, essa quantidade aqui, se eu só apagar aqui, só para que a gente tenha mais clareza aqui. Como neste arco eu andei esta medida aqui, ó, que é a medida que eu vou fazer de azul, né? Este arco todo, este arco de azul, ele tem essa mesma medida aqui, certo? Não sei se vocês concordam comigo. Este arco de azul tem a mesma medida aqui que eu acabei de falar com vocês, né? E a gente sabe que este arco aqui, ó, todo este arco, mede π, certo? Π radianos. O que acontece se eu pegar esse π radianos e tirar apenas esse pedaço que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Só um minutinho aqui. Então, o que acontece? Imagina, se eu tenho um arco de π radianos e tiro a medida aqui, que é a medida referente a esse x aqui, o que vai me sobrar é este outro arco que eu vou fazer de preto aqui, ó, tá? Qual que é a medida deste arco de preto, que é a imagem do ponto P', né? A medida desse arco preto aqui vai ser o valor de π menos esse valor x. Por quê? Porque o arco é simétrico, então esses dois ângulos, ou esses dois arcos aqui que eu tinha mostrado para vocês no início, são iguais. Então, se eu fazer π menos x, eu vou ter a medida deste arco. Vamos ver no exemplo, que eu acho que vai ficar mais simples isso no exemplo para vocês, tá? Então, olha só um exemplo aqui. Seja P a imagem de um ponto π sobre 6. Determine a imagem P' de P, sabendo que ela é simétrica em relação ao eixo vertical. Observe o seguinte, eu vou desenhar aqui, eu vou tentar desenhar a mão livre, tá? Vou desenhar aqui, na verdade, uma circunferência aqui, né? Então, tem uma circunferência aí e eu vou colocar aqui, né, o eixo cartesiano aqui para se tornar o ciclo trigonométrico. Então, eu vou olhar para o arco π sobre 6. O que é o arco π sobre 6? O arco π sobre 6, pessoal, é o arco relacionado a 30 graus, tá? Se a gente fizer aquela conta que eu mostrei para vocês lá na aula passada, a gente vai ter lá essa medida, que este arco é o arco de 30 graus. Ele é aproximadamente, tá? Este arco aqui que eu vou destacar para vocês aqui, tá? Ele é aproximadamente este arco aqui. Então, se eu chamar esse ponto aqui de P, então eu vou falar que esse P é a imagem, né, do arco π sobre 6. Ele é a imagem do arco π sobre 6. Observe o seguinte, qual que é o simétrico deste ponto P? O simétrico deste ponto P, eu faria aqui um pontilhado aqui, seria este ponto P' aqui. E eu quero saber qual que é a medida deste arco agora, ó, deste arco aqui. Presta atenção aqui que eu estou querendo saber, ó. Eu quero saber qual que é a medida deste arco, né? Que eu vou fazer de vermelho, que eu acho que fica melhor. Este arco de vermelho aqui, eu quero saber a medida dele. A medida deste arco de vermelho, pessoal, vai ser dada por π. Por que π? Que é esse arco todo aqui, ó, que vem até aqui, que sai daqui do ponto A até aqui, tá? Vai ser esse arco todo, menos o π sobre 6. Por que menos o π sobre 6? Porque, na verdade,
este arco aqui, por ele ser com o mesmo ângulo aqui, ó. Então, esses ângulos são iguais, né? Então, se eu tirar π sobre 6, o que vai sobrar vai ser esse arco de vermelho. Quando eu faço essa conta aqui, ó, π menos π sobre 6, né? Eu posso tirar o MMC aqui, lembrando que aqui tem um 1 aqui, né? Tiro o M6, divido pelo de baixo, dá 6. 6 dividido por 1 dá 6 vezes π, dá 6π, né? E 6 por 6 dá 1, e 1 vezes π dá π, né? Então, eu chego que este arco P', ele mede 6π menos 1π, que é 5π sobre 6, tá? Então, a imagem desse arco P é a imagem 5π sobre 6. Então, o que eu falo? Eu falo que o arco 5π sobre 6 é simétrico, tá? Simétrico ao arco π sobre 6, tá? Então, eu falo que esses dois arcos são simétricos em relação ao eixo vertical, tá? E quando é que eu tenho uma simetria em relação ao eixo horizontal agora? Vamos observar a mesma coisa, vamos pensar num arco aqui, né? P aqui, ó. Se a gente observar este arco, existe um arco que é simétrico a ele aqui, que é o arco P', né? Que tem o mesmo ângulo central, medida do mesmo ângulo central, né? E que tem a mesma medida de arco aqui, que é a medida do arco X, né? Se eu quiser saber qual que é a medida deste arco que vai ficar aqui para vocês, eu vou apagar a parte de cima aqui. Imagina que eu queira saber, na verdade, a medida deste arco aqui que eu vou fazer de vermelho aqui para vocês, ó, de preto. Se eu quiser saber a medida deste arco de preto aqui, eu sei que esse arco ele é simétrico em relação ao arco P aqui, ó, que é esse arco que eu tinha feito aqui no início, tá? Eu sei que ele é simétrico. Por quê? Porque ele é um ponto simétrico, que está associado ao ponto P', que é simétrico. Qual que é a medida deste arco que está destacado aqui por essa seta preta aqui? Circular. A medida dele, na verdade, vai ser 2π, que é a volta completa na circunferência, menos essa medida x aqui, que a gente já tinha percorrido, né? Que a gente sabe que é o ângulo central aqui que coincide. Se eu fazer 2π menos esse arco, menos esse x, eu vou ter essa medida deste arco, que é o arco simétrico, aí dado, né, pela imagem P', tá? Que é a imagem de P' aí. Um exemplo sobre isso, pessoal, esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. Seja um ponto P, né, um ponto de imagem igual a π sobre 4, determine a imagem P' de P, sabendo que ela é simétrica em relação ao eixo horizontal agora. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito, ó, vou pegar uma circunferência, vou traçar aqui, né, aqui o plano cartesiano. Então, agora eu tenho uma circunferência trigonométrica, ou ciclo trigonométrico. Então, o que eu vou fazer? π sobre 4 é o arco de 45 graus. Se a gente pegar esse arco de 45 graus, que está mais ou menos aqui, tá? Arco de 45 graus, tá? Ele é o arco associado a este ponto P, né? Então, ele é o arco associado a esse ponto P, então ele tem medida π sobre 4. Qual que é o simétrico dele em relação ao eixo horizontal, que é esse eixo X? O simétrico dele vai ser um outro ponto aqui embaixo, tá? Que nós vamos chamar de P'. E se eu quiser saber qual que é a medida deste arco aqui, que é o arco simétrico, tá? Que está de vermelho aqui. Se eu quiser saber qual que é a medida deste arco simétrico, o que eu vou fazer na verdade? Eu vou fazer a seguinte conta. Presta atenção aqui. Eu vou pegar 2π e vou tirar o x. O que é o x? O x é essa medida aqui, ó, que eu tinha percorrido aqui, que é a medida que eu andei no arco para calcular a imagem de P, tá? De P, que é o simétrico aí de P', tá? Então, se eu pegar 2π menos x, né, eu vou ter o valor deste arco de vermelho todo aí que está destacado para vocês, que é a imagem de P', tá? Então, vamos por um exemplo. Como eu tenho aqui um arco de π sobre 4, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2π menos o π sobre 4, né? Se eu tirar o MMC aqui, o MMC aqui vai ser 4 mesmo. Divido pelo de baixo aqui, ó, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 2 dá 8π. Menos dividido por 4 dá 1, 1 vezes π dá π.
Então, eu tenho que este arco de vermelho, ele mede, na verdade, 7π sobre 4. Ou seja, eu posso falar que o arco 7π sobre 4 é simétrico, tá? De π sobre 4, ou é simétrico do arco π sobre 4 em relação ao horizontal, tá? Então, toda vez que eu quiser fazer aqui simetria em relação ao eixo horizontal, eu vou usar essa expressão aqui, ó, em relação ao eixo horizontal. Eu pego 2π menos x. Por que 2π? Porque eu estou pensando na circunferência total, 2π, e eu estou tirando esse pedaço que está faltando aqui, ó. Quando eu tiro, que vai sobrar essa parte de vermelho, que é o arco, que é o simétrico do ponto P lá de cima que a gente tinha feito, tá? E agora nós vamos para a simetria em relação ao centro, tá? Simetria em relação ao centro aí, que é importante também, uma informação importante. O que é a simetria em relação ao centro? Vamos imaginar, pessoal, tá? Este ponto aqui, ó. Este ponto, qual que é o simétrico dele em relação ao centro? É este outro ponto que eu chamei de P'. Observa que este arco central, né, se a gente olhar o eixo X e esse pontilhado, este arco central aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, eles têm a mesma medida, né? Porque eles são ângulos opostos pelo vértice, né? A gente pode pensar assim. Para calcular qual a medida deste arco todo aqui, ó, até aqui, que é o arco, né, que é simétrico, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, na verdade, agora, vou pegar x e vou somar π. Por que somar π, pessoal? Porque, na verdade, se a gente observar aqui, eu vou tentar apagar, tá? Este arco, né, que é o arco que eu quero todo aqui, ele é igual a essa medida do arco preto, que está de x aí, tá? Mais essa medida de vermelho que está. Só que se vocês observarem, essa medida de vermelho que ficou aí para vocês, ela mede 180 graus, ou seja, ela mede π radianos. Então, basta eu pegar x e somar com 180 graus para poder ter o simétrico dele em relação à origem. Ao fazer isso, então eu vou ter aí essa medida x mais π, tá? Vamos ver um exemplo, tá? Para a gente ver como que a gente faz o cálculo. Determine o ponto P, que é diametralmente oposto ao ponto P, determinado pelo arco π sobre 3. Então, a gente tem um ponto P' diametralmente, significa que é simétrico, tá? Em relação ao centro, tá? Isso aqui vem da ideia de diâmetro, tá? E eu quero o arco que é simétrico a este π sobre 3 radianos. Então, vou fazer novamente a circunferência, vou fazer de vermelho agora. Vou colocar aqui o plano cartesiano, né? O arco π sobre 3, pessoal, é o arco relacionado a 60 graus, tá? Então, π sobre 3 é o arco de 60 graus, então é esse arco aqui, ó, de azul, tá? Este é o π sobre 3. Então, aqui está o ponto P. Qual que é o simétrico deste ponto P em relação à origem? O simétrico desse ponto P em relação à origem vai ser um outro ponto aqui, que eu quero saber qual que é o arco dele, tá? Este arco, esse ponto é o ponto P', que é a imagem, né? Se eu quiser saber qual que é a medida deste arco aqui, ó, tá? Este arco de vermelho aí, o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, vou fazer π sobre 3, tá? Mais este π, tá? Por quê? Porque eu tenho que pegar o valor do arco e somar π, que eu acabei de falar para vocês lá. Estou somando 180 graus, né? X mais π, então no caso aqui vai ser π sobre 3 mais π. Se a gente tirar o MC vai ser 3, tá? 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes π dá π. E 3 sobre 1 dá 3, 3 vezes π dá 3π. Fazendo aqui π mais 3π, a gente sabe que é 4π sobre 3, tá? Então, este ponto aqui, ó, é o ponto associado ao arco 4π sobre 3. E a gente pode falar que 4π sobre 3 é simétrico, tá? Em relação à origem ou em relação ao centro da circunferência, é simétrico ao arco π sobre 3. Ou seja, eles têm a mesma extremidade aí, né, em relação ao arco simétrico aí. Tranquilo? E agora, pessoal, eu vou falar para vocês, né, dos arcos côngruos, né? O que são os arcos côngruos? A ideia é bem
tranquila, tá? A ideia de arcos côncavos é bem tranquila, né? A gente vai ter aí um cálculo para fazer, mas é bem tranquilo para fazer. Então, vamos lá. O que são arcos côncavos? Denominamos por arcos côncavos todos os arcos trigonométricos que possuem a mesma extremidade. O que significa isso, pessoal? Observe o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, né, o eixo X, o eixo Y, né, que são os eixos horizontal, né, e aqui está, né, a origem do meu ciclo trigonométrico. Não sei se vocês recordam, a origem sempre vai ser aqui, certo? Que eu falei com vocês. Aqui está o centro e aqui está a origem do ciclo trigonométrico. O que acontece? Aí eu começo a andar neste arco. Vamos supor que eu percorro esse arco aqui, ó, até este ponto aqui, certo? Vou chamar esse ponto aqui de π sobre 3, tá? Que é referente ao arco aqui, ou ângulo de 60 graus, tá? Π sobre 3 é referente a 60 graus. E observe o seguinte, este arco, ele tem a mesma extremidade, isso que é importante que vocês entendam, ele tem a mesma extremidade que este outro arco que eu vou fazer para vocês aqui, ó, que é esse outro arco que eu vou fazer de preto. Eu quero que vocês observem, ó. Eu vou dar uma volta completa na circunferência, tá? Vou dar essa volta completa por fora e vou andar mais este tanto aqui, tá? Observe o seguinte, pessoal, se eu parar aqui de novo, se eu der uma volta completa e parar aqui, eu vou ter um ângulo de 360 graus, que é dar a volta completa, mais 60. 360 mais 60 é igual a 420 graus. Ou seja, este ângulo que eu dei a volta completa aí de preto, ele mede 420 graus. Ou eu posso dizer também que ele mede 7π sobre 3, tá? Por quê? Porque esse arco tem a medida de 7π sobre 3. Se a gente calcular 420 graus, equivale a 7π sobre 3, fazendo aqueles cálculos que nós vimos na aula passada, que eu vou estar deixando na tela final para vocês aí, tá? Então, observe o seguinte, o que eu posso falar sobre esse arco, esses dois arcos? Eu vou falar que esses dois arcos, tá? Que é o arco de 60 graus e o arco de 420, eu vou falar que eles são, na verdade, arcos côngruos, tá? Essa palavra é estranha mesmo, côngruos, tá? Côngruo significa o seguinte, que eles têm a mesma extremidade, tá? Como é que eu sei que um arco é côngruo do outro? Aí nós vamos para o cálculo, tá? Como é que a gente sabe se um arco é côngruo do outro? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, na verdade, o seguinte, ó. Vamos pegar um exemplo, que é aquele exemplo que eu acabei de falar para vocês. O ângulo, eu imagino que eu queira saber se o arco de 420 graus, ele é côngruo, tá? De 60 graus. O que eu vou fazer, pessoal? É um cálculo muito simples. Você vai fazer um cálculo de divisão. Ó, você vai pegar aqui 420 graus e, na verdade, você vai dividir por 360 graus. Por que é 360 graus? Porque você quer ver quantas voltas que este arco de 420 graus deu na circunferência. E depois você vai ver quanto mais que ele andou nessa circunferência, né? Então, observe o que eu estou fazendo. Ó. Eu tô com um arco de 420 graus. Então, vou fazer a circunferência aqui de novo. Tá? Vou fazer aqui. Aqui está o plano cartesiano, né? Então, presta atenção. Eu dei uma volta completa na circunferência. Saí do ponto A, dei uma volta completa na circunferência aqui. Dei uma volta completa e parei aqui. Tá? Parei neste ponto aqui. Este ponto, né, é o ponto associado a 420 graus, tá? Esse ângulo todo que eu dei aqui, 420 graus. Só que eu quero saber qual que é o arco aqui, que é arco côngruo a este, né? Qual que é o arco côngruo a ele? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 420 graus e vou dividir por 360, para saber quantas voltas que eu dei, inteiras, quantas voltas inteiras. Ao fazer isso, 420 dividido por 360 graus, eu chego em 1. E 1 vezes 360 graus, a gente sabe que dá 360 graus. 1 vezes 360 graus é igual a 360 graus. Quando eu faço essa conta, né, aqui dá 0, aqui dá 42 menos 36, que dá 60. Então, o que eu cheguei? Eu cheguei que eu consegui dar uma volta completa, e ainda sobrou 60 graus. Esse 60 graus é esse tanto que ainda eu tenho que andar até chegar nele aqui, ó, é os 60 graus que estava faltando.
Então, o que eu falo? Eu falo que esses 60 graus tem a mesma extremidade, 60 graus só, tem a mesma extremidade do que o 420. Ou seja, eu falo que ele é côngruo de 60 graus, 420 é côngruo de 60 graus, tá? Poderia estar em radianos? Poderia estar em radianos também, tá? Se tiver em radianos, eu sugiro sempre vocês transformarem na verdade, em graus, tá? Um exemplo disso, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar assim que eu queira saber eu quero saber se o arco de, por exemplo, 45 graus, né, que é o arco π sobre 4, eu quero saber se ele é côngruo, tá? Côngruo de 17π sobre 4, tá? Eu quero saber se o arco, presta atenção, eu quero saber se o arco π sobre 4 é côngruo de 17π sobre 4. Então, o que eu vou fazer? Vamos imaginar aqui na circunferência para a gente ver mais ou menos o que está acontecendo. Olha só, imagina que eu tenho aqui o arco π sobre 4. O que é π sobre 4, pessoal? Se você fizer a conta, tá? Aquela conta que nós aprendemos lá na aula passada, se a gente fizer a conta aqui do que é π sobre 4, a gente vai chegar aqui que este valor equivale, na verdade, a 45 graus, tá? π sobre 4 é 45 graus. Se a gente fizer a conta aqui, né, de 17π sobre 4, a gente vai ver que essa conta aqui vai ser de 165 graus, tá? Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar nesse valor. Então, eu quero saber se ele é côngruo. O que eu faço, então? Eu pego 765 graus e vou dividir por 160. Sempre divido por 360, tá? Então, vamos lá. Quando eu divido por 360, 360 cabe duas vezes dentro de 765. Então, duas vezes vai dar 720. Fazendo essa conta, aqui dá 5, aqui dá 4, né? E aqui dá 0 graus. O que eu tenho aqui? Eu tenho que coube duas vezes, porque dá duas voltas, tá? 720 graus, ó, eu vou dar uma volta, que é 360. Vou dar mais uma volta, que é mais 360. Então, eu já rodei 720 graus, tá? Então, dei duas voltas e ainda eu vou andar 45 graus, que eu vou fazer de preto aqui. Eu vou andar mais 45 graus, tá? Quando eu andar 45 graus aqui, ou andar π sobre 4, né? Que 45 graus é o arco π sobre 4. Então, eu vou ter aí a mesma extremidade, né? A mesma extremidades aí do que o 765. Porque esse 765 tem esse mesmo ponto aqui como extremidade, tá? Então, eu falo que π sobre 4 é côngruo de 17π sobre 4 e vice-versa aí, tá? Então, pessoal, praticamente é isso, tá? Gostaria de agradecer muitíssimo vocês aí. A aula ficou um pouco extensa hoje, porque são vários assuntos importantes, né? E gravar aulas... Se eu gravar a aula picada, aí vai ficar uma aula muito pequena, muito curta e desassociada uma da outra. Mas agradeço muitíssimo vocês. Espero que vocês tenham entendido. E no canal Ethnomath by Diego Cortes, desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima aula. Até mais.